Passando 1% do nosso tempo com Deus, hoje Ele nos desafia a obedecer, mesmo sem entender. Números capítulo 5. O Senhor disse a Moisés: Ordene aos filhos de Israel que expulsem do arraial todo leproso, todo que tiver um fluxo e todo impuro por ter tocado em algum morto. Tanto homem como mulher devem ser expulsos do arraial, para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim, os expulsaram do arraial, como o Senhor havia falado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. O Senhor disse ainda a Moisés: Diga aos filhos de Israel, quando um homem ou uma mulher cometer algum dos pecados que as pessoas cometem, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometeu e pela culpa fará plena restituição. Lhe acrescentará a sua quinta parte e dará tudo àquele contra quem se fez culpado. Mas se esse homem não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restituiu ao Senhor pela culpa será do sacerdote, além do carneiro expiatório com que se fizer expiação pelo culpado. Toda oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel que trouxeram ao sacerdote será deste, e também as coisas sagradas de cada um. O que alguém der ao sacerdote será dele. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: Se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que algum homem tenha tido relações com ela, e for oculto aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e não for surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúme vier sobre o marido, e ele tiver ciúmes da mulher, por ela ter se havido contaminado, ou se ele tiver ciúmes, mesmo que ela não tenha se contaminado. Então este homem levará a sua mulher ao sacerdote, juntamente com a sua oferta por ela, 2 litros de farinha cevada, sobre a qual não derramará azeite, nem sobre ela porá incenso, pois é oferta de cereais por ciúme, oferta memorativa, que traz a iniquidade à memória. O sacerdote levará a mulher para a frente e colocará diante do Senhor. O sacerdote colocará um pouco de água santa no vaso de barro. Também pegará o pé do pó que houver no chão do tabernáculo e o colocará sobre a água. Apresentará a mulher diante do Senhor e soltará a cabeleira dela. E lhe porá nas mãos a oferta memorativa de cereais, que é a oferta de cereais por ciúmes. A água amarga, que traz consigo a maldição, estará na mão do sacerdote. O sacerdote fará com que a mulher jure, dizendo: Se ninguém teve relações com você, e se você não se desviou para a impureza, estando sob o domínio de seu marido, você será livre dessas águas amargas que trazem maldição. Mas se você se desviou, quando sob o domínio de seu marido, e algum homem que não é seu marido teve relações com você, então o sacerdote fará com que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá: O Senhor ponha você por maldição e por praga no meio do seu povo, fazendo com que você fique estéril e inche o seu ventre, e que esta água amaldiçoante penetre nas suas entranhas, para fazer com que inche o seu ventre até você ficar estéril. Então a mulher dirá: Amém, Amém. O sacerdote escreverá essas maldições no livro, e com água amarga as apagará. E fará com que a mulher beba a água amarga que traz consigo a maldição, e sendo bebida lhe causará amargura. O sacerdote pegará da mão da mulher a oferta de cereais por ciúmes e a moverá diante do Senhor, e a trará ao altar. Pegará um punhado da oferta de cereais, da oferta memorativa, e o queimará sobre o altar. E depois fará com que a mulher beba a água. E havendo dado-lhe de beber aquela água, se ela tivesse contaminado, tendo sido infiel ao seu marido, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre ficará inchado, e o útero secará. A mulher será por maldição no meio do seu povo. Se a mulher não tiver se contaminado, mas estiver pura, então será livre e poderá ter filhos.
Esta é a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher, sob domínio do seu marido, se desviar e for contaminada. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes da sua mulher, apresente a mulher diante do Senhor, e o sacerdote execute nela toda esta lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. O Senhor disse a Moisés, capítulo 6: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto do Nazireu, a fim de consagrar-se ao Senhor, deverá abster-se de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte. Nem tomará sucos de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá nada que venha da videira, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixado o cabelo crescer livremente. Todos os dias da sua consagração ao Senhor não se aproximará de um cadáver, mesmo que se trate do seu pai, da sua mãe, do seu irmão e de sua irmã. Por eles não se contaminará quando morrerem, porque o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado será santo ao Senhor. Se alguém vier a morrer junto a ele subitamente e contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça no dia da sua purificação. No 7º dia ele rapará a cabeça. No 8º dia trará as 2 rolinhas e 2 pombinhos aos sacerdotes, à porta da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, e fará expiação por ele, visto que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia consagrará a sua cabeça. Então consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor, para a oferta pela culpa. Trará um cordeiro de 1 ano. Os dias antecedentes serão perdidos, porque o seu nazireado foi contaminado. Esta é a lei para o nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, será trazido à porta da tenda do encontro. Ele apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano sem defeito, em holocausto, e uma cordeira de 1 ano sem defeito para oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito por oferta pacífica, e um cesto de pães sem fermentos, bolos feitos da melhor farinha com azeite amassados e pãezinhos bem finos feitos sem fermento e untados com azeite, bem como a sua oferta de cereais e as suas libações. O sacerdote os trará diante do Senhor e apresentará a oferta pelo pecado e o holocausto. Oferecerá o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, como cesto de pães sem fermento. O sacerdote apresentará também a devida oferta de cereais e a libação. O nazireu, à porta da tenda do encontro, rapará a cabeleira do seu nazireado, e pegando o cabelo, o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois o sacerdote pegará o quarto dianteiro do carneiro, já assado, um bolo sem fermento do cesto e um pãozinho bem fino, feito de fermento, e os porá na mão do nazireu, depois de haver este rapado o cabelo de seu nazireado. O sacerdote os moverá em oferta movida diante do Senhor. Isto é santo para o sacerdote. Juntamente com o peito da oferta movida e com a coxa da oferta, depois disso o nazireu pode beber vinho. Esta é a lei para o nazireu que fizer voto. A sua oferta ao Senhor será segundo o seu nazireado, além do que as posses lhe permitirem, segundo o voto que fizer. Assim fará, conforme a lei, a respeito do seu nazireado. O Senhor disse a Moisés: Fale com Arão e com os seus filhos, dizendo que abençoem os filhos de Israel do seguinte modo: O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Assim, os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel,
e eu os abençoarei. Uma coisa que a gente precisa compreender é que Deus tem um caminho, tem um jeito de fazer as coisas, que não tem a ver com o que pensamos ou com o que achamos que é certo. Não é esse o caminho. Normalmente nós queremos que Deus atenda às nossas orações, que Deus faça aquilo que nós queremos, que Ele faça do nosso jeito. Mas a palavra de Deus mostra que Deus tem a sua própria maneira de agir e que o nosso papel é entender a vontade de Deus, é conhecer a vontade de Deus, é compreender os seus caminhos e seguir, mesmo se não entendemos, mesmo se não compreendemos. E quando nós colocamos nas mãos dele os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas promessas, ele fala exatamente o que devemos fazer e como devemos fazer. E o nosso desafio, a nossa batalha, está exatamente em conseguir ouvir essa voz depois que nós entregamos a nossa vida a Ele. E é por isso que nós estamos aqui, ouvindo a voz de Deus, para compreendermos aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Eu quero encerrar o vídeo de hoje repetindo essa bênção sacerdotal. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê paz. Amém?